Estamos de volta com Impressões aqui na TV Assembleia, hoje conversando com o deputado estadual Buba Germano do PSB. E antes do intervalo eu havia deixado já uma chamada sobre um resumo que nós vamos fazer agora sobre o seu mandato parlamentar. O que é que o senhor destacaria de principal ação que o senhor propôs e aprovou na Assembleia? Cláudia, primeiro eu não tenho de que reclamar porque eu ocupei espaços generosos dentro da Assembleia Legislativa. Eu iniciei como primeiro mandato, não é comum ser líder de um bloco de 14 partidos com 24 parlamentares, e eu ocupei essa função importante. Isso nos deu a possibilidade de participarmos de comissões estratégicas. Eu fui presidente da Comissão de Educação e relator do orçamento do Estado da Paraíba. Então, o primeiro projeto que eu gostaria de destacar foi revogando uma lei. Quando nós assumimos em 2015, o governo do Estado estava engessado com uma lei de orçamento impositivo. Isso não existe nem no Congresso Nacional. Existe emendas impositivas. Aqui nós nos deparamos com essa aberração. Foi meu primeiro projeto. E qual a importância disso? Ao revogar o orçamento impositivo, asseguramos uma participação de 1% no orçamento na reserva de contingência para atender e contemplar as emendas dos parlamentares e demos governabilidade ao Poder Executivo. Isso é um projeto que tem uma importância muito grande, porque a partir daí destravamos o orçamento. Você veja que nós chegamos no mês de abril sem orçamento. Então o governo estava trabalhando com duodécimo e sem uma garantia que o projeto impositivo tinha um artigo que imputava que se não cumprisse 100% do que estava a peça orçamentária, ele incorreria em erro de improbidade. Então, eu imputo isso como um projeto de grande importância para a governança. E algumas leis criadas, eu tive a cautela de criar uma lei, por exemplo, de assegurar a compra de 30% da merenda escolar para as escolas públicas. Isso é um aporte de recursos fundamental para pequeno agricultor. Então, essa compra é feita a pequenos agricultores. Compra diretamente a pequeno agricultor, como é a lei federal para os municípios. Nós estabelecemos que as escolas estaduais também, e aí o governo até ampliou isso. Hoje compra também para hospitais, para presídios e para programas sociais. Então isso, para se ter uma ideia do volume, recentemente a Secretaria de Educação do Estado publicou editais na ordem de 16 bilhões. Isso vai fortalecer as cadeias produtivas dos 14 territórios e através de chamadas públicas. Isso é um trabalho importantíssimo que foi feito junto com a Emater. Rodamos a Paraíba, regiões, para que a gente consolidasse essa lei. E, na verdade, a minha visão, como eu vim do Executivo, eu tenho uma visão muito particular e pessoal, que eu não me preocupo com quantidade de leis criadas. Eu prefiro criar projetos que tenham operacionalidades e cheguem na ponta ao usuário, ao cidadão. Então, eu destacaria esses dois grandes projetos. Então, o senhor acredita que a visão de alguém que passa pelo Executivo ajuda muito na atividade parlamentar? Até para verificar aquilo que é execuível, aquilo que não é, o que não esbarra em vedações. Porque é muito comum também que haja propostas de leis que são interessantes, mas quando chega na CCJ não é constitucional, esbarra em algum tipo de entrave, né, burocrático. Sem sombra de dúvida, o Executivo me permitiu, primeiro, um conhecimento do que é um orçamento público. Segundo, a técnica do orçamento democrático, que eu implantei também em Picuí como gestor, é exatamente permitir com que você compartilhe ações do município com a população. Então, nós exercitamos dentro da Assembleia aproximar o orçamento do Estado à realidade da execução orçamentária. Isso é um fato concreto, isso é um avanço muito grande. E também, ser relator de uma peça orçamentária num primeiro mandato é um dos cargos mais cobiçados nos parlamentos do Brasil. Eu fiz isso com muita honra e acho que o importante de uma peça orçamentária é a vida dos paraibanos, é que a gente dialogue com a Secretaria de Planejamento e com todos os outros órgãos para evitar o máximo de veto pelo Poder Executivo. Então, quando você transforma a peça orçamentária perto da realidade da execução do Estado, isso nos permite ter uma garantia de governança e, acima de tudo, de eficiência das políticas públicas.
Nesse primeiro mandato, o senhor se licenciou durante um período para exercer a Secretaria de Articulação Municipal. Como é que surgiu esse convite? O convite partiu do governador e eu aceitei com muita honra, porque a secretaria que eu estou ocupando tem um perfil de toda a minha trajetória. Eu fui eleito deputado com um slogan de fortalecer as políticas públicas dos municípios paraibanos. E o governador criou essa secretaria em 2011, a SEDAM, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Articulação dos Municípios, do qual tive a honra de participar, e nós criamos em conjunto, à época, como presidente da FAMUP e o governo do Estado, o Pacto pelo Desenvolvimento Social. Isso transformou a vida dos paraibanos, transformou a relação política institucional de municípios com o governo do Estado, através de editais públicos, Cláudia. Isso tem um valor enorme. Isso deve ser preservado. O governador já transformou o orçamento democrático em lei, para que nenhum outro governante se atreva a querer desconstruir essas políticas que consolidaram a governança da Paraíba e melhoraram a vida do povo paraibano. Eu poderia te dizer, sem medo de errar, que na SEDAM e no Pacto Social passaram mais de 550 milhões de transferências de bens e convênio para os municípios, sem contrapartida financeira, contrapartida social. Então vamos falar um pouco sobre como é o mecanismo que faz girar aí o Pacto Social. Uma prefeitura X, ela quer estabelecer esse pacto com o governo. Como é que funciona? Vamos começar pela primeira edição, que foi 2011. Certo. O governo, quando lançou a primeira edição, os gestores não tinham muita prática de acompanhar indicadores sociais. O gestor que eu me refiro, os municipais. Para a gente trocar em miúdos, o que são os indicadores sociais? Por exemplo, mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, número de homicídios, PIB, economia, IDEB, enfim, são os indicadores que existem regras internacionais que mensuram a qualidade de vida do povo, por um indicador sintético chamado Índice de Desenvolvimento Humano. IDH. O IDH, que é formado por quê? Por educação, renda e longevidade, qualidade de vida. Pois bem, a nossa Paraíba, de 2010 a 2015, que é o último ciclo que nós temos, nós crescemos, Cláudia, nesse indicador superior à média de crescimento do Nordeste do Brasil. Então a gente tem que falar isso com muito orgulho. Então o senhor acredita essa mudança aos resultados do Pacto Social? As políticas definidas chancelando políticas públicas, porque foi através da SEDAM, do Pacto pelo Desenvolvimento Social e do Orçamento Democrático que o governador criou o Empreender, que o governador criou o ciclo de cardiopatia pediátrica, criou políticas públicas que ajudam, o SOMA na educação. Enfim, são políticas públicas chanceladas com resultados positivos a nível nacional. Você poderia me perguntar, que às vezes questiona, e o empreender? Nós somos o maior crescimento de empreendedorismo no Brasil, acima da média do Nordeste e do Brasil, e de empreendedores também, porque o governo criou o Empreender Mulher, criou o Empreender associações, enfim, isso consolidou o aporte de recursos. E o governo, com essa estratégia de descentralizar as grandes obras para todos os territórios da Paraíba, com isso nós desconcentramos renda, que é mensurado pelo índice de Gini, é um indicador econômico que mensura a desconcentração de renda. Ao longo desse ciclo de 10 a 15, foi a maior desconcentração e nós tiramos 50% das famílias da linha de extrema pobreza. Isso é um fato concreto, com essa estratégia de concentrar as grandes obras também no interior. Por exemplo, no momento em que o Caminhos da Paraíba tirou 54 municípios do isolamento, isso significa que esse dinheiro circulou na região, no município, pagando ICMS, ISS e outros benefícios além da taxa de emprego. Isso é um fato concreto. Então, esse modelo de gestão é que coloca a Paraíba como o maior crescimento do PIB também nesse ciclo. Nós crescemos nominalmente, um crescimento real, aliás, do PIB de 10 a 15, o Brasil cresceu 5,8%, nós crescemos 15%, e o Nordeste 11,4%. Isso demonstra claramente que quebra o paradigma que o Nordeste não é problema, pelo contrário, o Nordeste é solução. Foi quem deu mais resposta na área social e na área econômica e equilíbrio financeiro. E daí, como nós somos de um estado pobre e pequeno, a imprensa nacional não potencializa isso. Lamentavelmente, porque deveria ter isso como um exemplo de gestão
para que outros estados se espelhassem. E não a gente viver num cenário nacional lamentável de ver estados importantes parcelando o pagamento dos seus servidores. Então, eu me orgulho muito de fazer parte dessa forma de governar do PSB, do governador Ricardo. Sim. E aí a experiência, eu só tenho a agradecer ao governo por me dar essa oportunidade. É a cara da FAMUP, a SEDAM. Articula, para você ter uma ideia. Então o senhor se sentiu muito à vontade? Muito à vontade, até porque o governador também deu carta branca para que a gente destravasse todos os convênios que fortalecessem a relação com os municípios, independente de bandeira partidária, porque isso é através de editais públicos. Em 2017, ele disponibilizou 100 milhões de reais que foram destinados a 217 municípios. A Paraíba tem 223, Cláudia. Isso é uma cobertura de 97%. Então, é um programa que tem chancela de entidades como a Confederação Nacional dos Municípios, do PNUD, e que fortalece cada vez mais a relação dos municípios paraibanos com as políticas públicas do Estado. Recentemente, o Mais Trabalho 2, 27 municípios, 27 escolas. Isso vão ser abertas 150 salas de aula que permite com que dê acesso a 5 mil estudantes na rede municipal. O governo transferindo recursos diretamente para as prefeituras. Quando foi que a gente viu isso? Eu fui prefeito, passei por 3 governos, Cláudia. E posso perfeitamente fazer as comparações. Isso não significa desmerecer o mérito de quem governou no passado, mas nós fazemos parte de um sistema de governo que muita gente às vezes não compreende quando o governo fala o projeto. O nosso projeto é esse. É gestão pública, é melhorar a eficiência no custeio da máquina administrativa, manter equilíbrio de pessoal e sobrar dinheiro para investimentos. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, nós voltamos em instantes para concluir a nossa conversa com o deputado Buba Germano. Olá, nós estamos começando agora pela TV Assembleia mais uma edição do programa Impressões. E hoje o nosso convidado é o deputado estadual Rubens Germano, que é muito mais conhecido como Buba Germano, do Partido Socialista Brasileiro. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Impressões, esse programa que se propõe a contar um pouco sobre a história de vida e também sobre os mandatos, sobre a trajetória política dos deputados paraibanos. E nós vamos ter agora a oportunidade de saber um pouco mais sobre a sua vida dentro e fora da Assembleia, né? Seja bem-vindo. Para mim é uma satisfação, Cláudia. Estamos à disposição, um prazer grande estar com vocês. O seu nome se confunde muito com o Cariri da Paraíba, o senhor tem uma identificação muito forte com a região. Mas, apesar disso, o senhor nasceu no Seridó, não foi em Picuí, a cidade que o senhor governou já algumas vezes, mas na cidade de Frei Martinho, não é isso? Eu sou natural de Frei Martinho, que na época do meu nascimento era um distrito de Picuí. É uma cidade que emancipou-se, mas fica a 14 quilômetros de Picuí e eu tenho 2 identidades. Eu sou natural e filho e com muito amor trato Picuí e Frei Martinho, e na verdade não é Cariri, é Seridó paraibano. Então, Frei Martinho fica no Seridó, não é e isso? Picuí também. Porque Picuí muitas vezes se fala sobre a questão do Cariri. Porque há uma confusão, né? Dos territórios paraibanos. O Cariri, essa parte mais de Soledade para Monteiro. E nós temos uma região de transição entre Cariri e Curimataú. Barra de Santa Rosa, Curimataú. E a partir de Picuí, Pedra Lavrada, nós somos fronteira com o Seridó do Rio Grande do Norte. Parelhas, Currais Novos, Carnaúba dos Dantas. Então, é o mesmo Seridó do ponto de vista climatológico. Então, nós somos Seridó paraibano. O senhor veio de uma família que tinha políticos ou o senhor foi o primeiro a optar por essa carreira? Não, minha família não tem nenhuma tradição política. Nós nunca tínhamos elegido um vereador. Meu pai era um comprador de algodão, vendedor de rapadura, de uma família humilde de Frei Martinho, mas somos 6 irmãos e ele conseguiu formar todos, graças a Deus. Foi o maior legado que ele deixou para todos nós. E depois ele projetou-se como um grande comerciante, fornecedor de algodão da Sambra. Forneceu muito algodão para o Rio Grande do Norte, existia uma Sambra em Acari, e Parelhas também, a cidade de Parelhas. Então, nós éramos o maior fornecedor de algodão e ele criou toda a família
com o seu trabalho, tornou-se um grande comerciante, mas não tinha participação política. E a minha entrada na política... Qual é o nome do seu pai? Fausto Germano. Fausto Germano. Ele foi, inclusive, um ex-combatente. Ele foi à Segunda Guerra Mundial. Participou de batalhas, inclusive da tomada de Monte Castelo, que foi a última. E ele tem uma história muito bonita. Já está descansando, mas deixou um legado de trabalho e a gente preserva com isso. Nos formou vocacionado para o trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre sua mãe e, pelo que a gente percebe, até pelo que eu sei também, de ter conversado com o senhor em outras ocasiões, eles eram muito preocupados em dar uma boa educação aos filhos, eles valorizavam muito isso. E a minha mãe foi uma heroína porque ela ficou com a tarefa mais importante. O meu pai, para criar a família, vivia madrugada adentro, indo para o brejo comprar rapadura e comprar algodão, e a tarefa de formar os filhos ficou com uma mãe que era professora. Então ela teve essa tarefa brilhante e, graças a Deus... Qual o nome da sua mãe? Noêmia Henriques Costa. Então era natural também de Picuí. E por consequência do meu pai, quando voltou da guerra, ele casou-se, morava em Frei Martinho e nos idos de 60 nós nos mudamos, nos transferimos para a cidade de Picuí. E aí a nossa família preservou a força telúrica com Frei Martinho, mas toda a nossa família foi criada já em Picuí. A sua vida de estudante em Picuí, obviamente, mas o senhor alçou outros voos depois. Todos nós, aos 12 anos de idade, saímos de Picuí para estudar em colégio agrícola, ginásio agrícola. No Rio Grande do Norte, nós tivemos uma trajetória de estudos em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Depois fomos divididos, alguns vieram para Bananeiras, fazer técnica agrícola, e eu fui para Jundiaí, Macaíba, Rio Grande do Norte. Então, como meu pai era oriundo da agricultura, ele colocou a gente em escolas públicas, técnica agrícola, ginásio agrícola, depois agronomia, mestrado, tudo internato e bandejão. Isso foi um grande ensinamento, Cláudia, porque você imagine com 12 anos de idade a gente sair para ter independência de cuidar dos estudos e da vida, né? Convivendo com várias cabeças em regime de internato, mas foi uma grande escola para todos nós. Você só chegou a estudar fora do Brasil também? Já depois de formado como profissional, eu tive uma carreira, fiz mestrado em Campina Grande na área de recursos hídricos, depois entrei na Embrapa como pesquisador e como minha atividade de pesquisa, eu tinha uma relação diretamente com o Ministério da Irrigação e fiz alguns cursos internacionais na França, Estados Unidos, visitei países da África, enfim. Profissionalmente eu tive a oportunidade de conhecer vários continentes como profissional da área de recursos hídricos. Conhecendo, inclusive, uma das maiores transposições do Rio Colorado, o Vale Imperial nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer um curso de 45 dias nos perímetros irrigados lá dos Estados Unidos e México. Então isso foi o que me credenciou profissionalmente a Embrapa e depois retornar a Paraíba até para trabalhar junto com a EMEPA, Embrapa, EMEPA e fui coordenador de irrigação aqui do estado no governo do governador do poeta Ronaldo. Então minha trajetória profissional foi mais fora da Paraíba. Quando retornei quando o governador Ronaldo ocupava o posto e eu fui ser coordenador de irrigação. À época, tinha sido extinta a Secretaria de Recursos Hídricos do projeto ACAAN, por Buriti, e nós retomamos as atividades no estado da Paraíba na área de recursos hídricos. Qual é a sua opinião, o senhor que conhece profundamente, estudou para isso os recursos hídricos, sobre a transposição de águas do Rio São Francisco, que já começou a beneficiar a Paraíba, ainda tem aí alguns entraves a serem vencidos, mas qual é a sua avaliação geral? A minha avaliação geral é muito positiva e é bom você me dar a oportunidade de relembrar. Às vezes a gente tem a memória curta. Eu lembro muito bem que já como presidente da FAMUP e prefeito, nós desencadeamos a defesa da transposição do Rio São Francisco contra universidades, contra o estado de Minas Gerais, contra a Bahia. E essa tarefa coube à FAMUP, a Dom Aldo Pagotto, Chico Lopes e depois um grupo de pessoas que enfrentamos as universidades, a Rede Globo. E aí o mérito
do governo do presidente Lula de assumir a postura em defesa do projeto. E aí está o resultado. Transposição é um grande benefício que isso será mensurado a longo prazo. Nós travamos algumas batalhas, inclusive até internamente na Paraíba, se questionou até a data da chegada, porque tem pessoas que esquecem que antes era contra, agora como benefício já são a favor. E eu sempre me posicionei em defesa, rodamos toda a Paraíba com essa comitiva em defesa da transposição do Rio São Francisco. Então é um projeto que vai dar garantia hídrica para o futuro. E enaltecer a iniciativa do governo do estado de já fazer a transposição da transposição. E aí, em nome do povo do Curimataú e Seridó, a maior obra de recursos hídricos com recurso próprio do estado vai beneficiar a nossa região. Nós vamos fazer a transposição de Borborema, do açude de Buqueirão, para atender 19 municípios e toda a região de Seridó e Curimataú. Então, isso é um sentimento que a gente tem de gratidão ao governo, porque ele teve a sensibilidade de, no meio desse fogo cruzado, com que passa o nosso país na economia, ele destinar 350 milhões para garantir segurança hídrica para 50 anos do povo da nossa região. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo. Na volta nós vamos conversar com o deputado Buba Germano para tentar fazer uma avaliação, um resumo dos principais projetos e das principais ações defendidas por ele durante os mandatos parlamentares. Daqui a pouco. O Impressões está de volta. Hoje nosso entrevistado é o deputado estadual Buba Germano. Falamos no bloco anterior sobre o Pacto Social. Eu vou refazer a pergunta, acho que até de maneira pedagógica, para que os nossos telespectadores e também os prefeitos, muitos assistem à TV Assembleia, entendam a sistemática do Pacto Social. Quer dizer, o prefeito chega e diz, por exemplo, secretário, eu gostaria, o senhor foi secretário, né, de Desenvolvimento e Articulação Municipal, queria uma ambulância para o meu município. E aí, como é que o governo trata? Eu vou dizer o passo a passo. O primeiro passo é o governo lança um edital. No edital ele estabelece os objetivos. Prioritariamente, ao longo dos 7 anos, foi a educação, saúde e alguma coisa de infraestrutura. E transferência de bens também. Então, como é que funciona? O prefeito quer uma escola. Nós vamos observar os indicadores de frequência de matrículas, de evasão escolar, e vamos sentar e pactuar com o gestor. Bom, você está me pedindo um ônibus. Aí o governo vai pactuar que vai doar um ônibus para Picuí e eu vou reduzir minha taxa de evasão. Certo. Aí é dado um prazo. É dado um prazo. Ou então o seu índice do IDEB está muito abaixo. Então nós vamos ampliar o número de matrículas e nós vamos cobrar que você, no ciclo do convênio, você possa estabelecer uma meta de melhoria da educação. Eu posso pactuar que vou lhe dar uma ambulância, mas eu preciso que você melhore e reduza a sua mortalidade infantil. Aumente as consultas de pré-natal. Tudo isso são ações articuladas que vão desaguar em indicadores internacionais. O PNUD comanda isso no mundo. Aliás, o governo assinou recentemente Assinou o ano passado um memorando de entendimento com o PNUD para a Agenda 2030. O Brasil cresceu muito nos Objetivos do Milênio, que foram avaliados em 2015. Então, em 2015, 168 países se uniram e fizeram um pacto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. O governo aderiu a essa agenda. O governo, no ano passado, chancelou 7 políticas públicas concorrendo a um prêmio internacional. Lamentavelmente, era um por país, mas nós aprovamos 7 projetos aprovados no PNUD. No Plano das Nações Unidas. Então, isso é uma demonstração clara que o governo está numa linha certa e quando você pactua indicadores, aí eu falo, Cláudia, porque eu, como prefeito, nós ganhamos 4 selos Unicef na Paraíba, consecutivos, e são indicadores sociais que melhoram. No caso do Unicef, mostra que a gestão ela está cumprindo metas com as crianças. Exatamente, e a meta é a qualidade de vida. Se a gente aumentou a longevidade na Paraíba, se quem alavancou o IDH da Paraíba foi a educação, é porque as políticas de educação estão direcionadas. Renda, nós tivemos o maior crescimento de renda per capita nacional, proporcionalmente. Porque o PIB da Paraíba, em torno de 64 bilhões, quando você distribui isso com a população, e o que foi que aconteceu na Paraíba? Nós tivemos 6 anos de seca,
tivemos uma retração por consequência da seca no setor primário, mas compensamos no setor de serviços e na indústria. Então, nós fomos o maior crescimento do PIB no Nordeste e no Brasil. Então, são esses indicadores que nós temos que ter a capacidade. Aliás, todos os agentes políticos, públicos e agentes do governo têm que estar com esses indicadores na ponta da língua, companheiro, porque essa é a comparação. Nós vamos entrar num processo de 2018 que nós temos que comparar, sim, como era o ciclo até 2010 e como nós estamos. Eu acho que o maior mérito e orgulho de um governante é ver o seu povo bem. Eu me sinto muito orgulhoso de andar em Picuí quando eu vejo que plantamos em 8 anos um crescimento com os melhores indicadores de educação e saúde do estado da Paraíba. O ano passado, a Folha de São Paulo publicou um índice de eficiência de gestão. Nós estamos entre os 10 melhores da Paraíba e os 33 melhores do país em eficiência de gasto de gestão. Isso é um fato concreto, então isso nos orgulha, chancela o que fizemos. Como governo... Quando o senhor fala que nós estamos entre os melhores da Paraíba, o senhor quer dizer os melhores do Nordeste? Os melhores, não, eu estou falando no caso do município de Picuí, sim, de Picuí, de índice de eficiência de gestão. E a Paraíba está entre os melhores no Nordeste em torno de infraestrutura e em competitividade. Isso é um fato concreto. Eu vejo um grande debate hoje na sociedade e não querem admitir que nós melhoramos os indicadores de homicídio, reduzindo 6 anos consecutivos. É o ideal ainda? Claro que não. Mas isso é política pública sistematizada, que inclusive o Paraíba pela Paz também recebeu o prêmio internacional de chancela de aprovação, como o Pacto pelo Desenvolvimento Social, como o Empreender, como o Ciclo de Cardiopatia, o Cidade Madura. Quer dizer, são políticas públicas que interferiram diretamente. Ou a gente vai desconhecer o que melhorou a política de minorias na Paraíba, de gêneros, com a Secretaria da Mulher e comunidade indígena, quilombolas, negro, as minorias, né? Então, isso é um fato concreto. O governo injetou recursos, por exemplo. Por que nós crescemos com mulheres empreendedoras? Porque o governo entendeu que tinha que criar uma política de colocar a mulher no mercado de trabalho, que era informal. Então, esses indicadores, eu acho que nos orgulha muito fazer parte desse governo e eu acho que temos uma obrigação de compartilhar isso com a sociedade. Deputado, vou voltar agora à sua vida fora dos mandatos, porque acho que é um fato bastante interessante, que talvez muita gente não saiba. A criação de um evento que hoje já consolidado no calendário turístico da Paraíba e, claro, de Picuí, se deveu à sua atuação antes até mesmo da atividade político-partidária, né? A Festa da Carne de Sol, que hoje é uma tradição na Paraíba, foi ideia sua. Acho que você me dá uma oportunidade de chancelar uma das coisas que eu mais me orgulho, porque na verdade não é uma festa profana, é uma festa temática, onde hoje nós nos orgulhamos de ter mais de 70 restaurantes em todo o Brasil, do ramo de carne de sol, de pessoas de Picuí. E isso foi em 2006 que nós criamos o primeiro evento. Já com o conhecimento do Recanto do Picuí, Tábua de Carne aqui na Paraíba, mais conhecidos, mas nós temos hoje 70 restaurantes no Brasil que empregam mais de 600 picuienses diretamente. O que é que o senhor fazia nessa época e de onde surgiu a ideia? Eu era pesquisador da Embrapa, Sim. Aí entrei na vida pública como vice-prefeito, tive um grande professor, professor Felipe Thiago Gomes, um dos maiores paraibanos que construiu mais de 1.200 escolas no Brasil e que foi o fundador da SENEC, Campanha Nacional Sim. de Escolas da Comunidade. E aprendi com ele que política é a arte de resolver problema. Isso era uma ladainha que ele incutia na cabeça da gente, dos discípulos dele, eu me orgulho de dizer isso, e eu procuro exercitar na prática. Quando fui prefeito, ele não teve a oportunidade de me ver prefeito, faleceu antes, mas eu segui rigorosamente esses indicadores, essas sugestões, e Picuí realmente houve uma transformação do ponto de vista político. E essa estratégia da festa era a maneira de retornar os picuienses bem-sucedidos para vir contribuir com a área social da cidade. Gilma era a primeira-dama. Gilma, sua esposa. Minha esposa, que foi deputada também, mas ela criou programas sociais fantásticos lá, como Adote uma Criança, Bebê do Futuro, onde todas as gestantes, quando completavam 7 meses, recebiam um enxoval completo. Com isso, nós reduzimos mortalidade infantil, desnutrição de crianças. Então, política pública é isso.
É a política que não depende de intermediário, de agente político para desenvolver. É a política que o cidadão sabe que tem o direito àquilo. Como, por exemplo, você não precisar de um vereador para arranjar uma passagem para fazer um exame de alta complexidade em Campina Grande. Então, nós mudamos um pouco a forma de gestão de Picuí e eu tenho certeza absoluta que há um reconhecimento do que fizemos lá nos 12 anos e nós conseguimos colocar Picuí no cenário nacional. Eu lembro que o primeiro concurso do Comedor da Carne de Sol foi para Jô Soares. A partir daí, desencadeou um plano de mídia nacional e em todo canto que eu chegava dizia, sou prefeito de Picuí, terra da carne de sol. Era essa grife que eu tinha interesse de massificar. Sim. E acho que ainda temos algo a fazer. É ter um frigorífico com CIF, com certificado federal, que agregue na prateleira da Paraíba carne de sol de Picuí. Vai agregar valor, não tem nenhuma dúvida disso. Mas isso é tarefa possível, tranquilamente, de ser feita. Deputado, eu queria agradecer muito pela sua presença, pela sua entrevista aqui no Impressões. A gente certamente teria muito mais o que conversar sobre o mandato, sobre Picuí, né, ou sobre outros assuntos, mas nosso tempo, infelizmente, acabou. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e não poderia encerrar de forma diferente, é pelo menos oferecer uma carne de sol à equipe da TV Assembleia. Será muito bem-vinda. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Nós voltamos no próximo Impressões com mais uma conversa com um dos 36 deputados estaduais aqui da Paraíba. Até lá!